depois de alguns problemas técnicos e de saúde também, que eu expliquei lá no Telegram, e estamos de volta. Guys, sinto muito, esses problemas quebraram a linha de pensamento do vídeo anterior. Então peço desculpas se eu acabar repetindo algumas coisas. Não era para ser assim, como diz aquela música. O raciocínio todo estava armado aqui na cabeça e foi interrompido. Mas, pois bem, deixa eu pegar meu café. Vamos lá. A gente tem que estudar as derivadas das trigonométricas, mas ainda não estamos preparados, porque eu preciso comentar. A gente viu que algumas derivadas, veja bem, a gente tem um barulho, o barulho do alho vai atrapalhar. Deixa eu, um minuto. Espero que tenha amenizado um pouco do barulho. A gente viu, guys, que algumas derivadas, algumas funções, eu posso derivar sem o uso de limite. E na verdade, não é que eu vou derivar sem o uso do limite, é que eu já sei o valor da derivada sem calcular o limite, porque ou eu já calculei ou porque alguém já calculou. Então, como assim? Novamente aqui é da potência. Se eu pegar x elevado a 15, claro, não precisa ser 15, pode ser outro número, pode ser qualquer expoente, pode ser até mesmo expoente negativo. Eu sei quanto dá a derivada disso, que é 15x14, x elevado a 14. Mas eu sei, guys, por quê? Porque a gente viu que se a gente fosse calcular a derivada de uma potência de variável, aqui é uma potência de variável, se a gente fosse calcular da maneira ideal não, né? Da maneira que a gente aprendeu por limites, no final das contas ia dar isso. Então a gente não precisa fazer uma conta que a gente já sabe o resultado final. Se eu já sei que a derivada é isso, se eu jogar lá no tal do limite vai dar isso, eu não preciso mais calcular o limite. Por isso que a gente não calcula o limite da derivada de potência de variável, ok, guys? Importante dizer que essa regra é somente para a potência de variável. Tem que ser potência de variável. Como assim, professor? Potência de variável tem que ser uma potência, e aqui na base da nossa potência tem que ser obrigatoriamente variável, ok, guys? Potência de função não vale, potência de número não vale. Por exemplo, isso aqui é uma potência de número, isso aqui é uma potência de número. O que é uma potência de número? A base é um número. Potência de número não vale. Potência, essa é a regra da potência de variável. Outra coisa também, isso aqui, guys, é uma potência, inclusive é uma função potência, é uma potência de função, como queira, potência de função. Pode usar aquela regra? Não. Por que, professor, não pode, se aqui pode? Porque essa regra, guys, a gente viu, lembre-se que derivada é um limite, e a gente viu essa regra lá no limite para potência de variável. Para potência de função, quando jogar no limite, isso aqui não vai ser a mesma coisa, não. Então, entender bem que é potência de variável, e esse nome de variável é extremamente importante, vai levar a gente nessas regras. Outra regra que a gente viu, que jogando lá no limite que for calcular, é a derivada da exponencial de variável, que é a própria exponencial. Mas, guys, tem que ser exponencial de variável. Essa parte eu lembro que eu expliquei bem lá no vídeo anterior. O que mais de função? A gente já viu a derivada de uma constante
Professor, agora não tem de variável. Não, porque é constante. Função constante não tem variável. Não tem variável. Qual é a derivada? Uma função constante. É zero. Só um minutinho. I'm back. Então... Aí é redundante, né? Então. Ok. De funções, guys, que eu lembro aqui... não, tem mais uma. Tem a raiz. De funções que eu lembro aqui, a gente viu regras para essa. E a gente viu também regra para a derivada de raiz de variável. Raiz quadrada de variável. Essa aqui a gente conseguiu calcular a derivada sem usar limite. Como é que a gente conseguiu descobrir a derivada disso sem usar limite? Porque lembre-se que a derivada é um limite. Não sei se vocês recordam, mas a gente descobriu porque a raiz, toda raiz, guys, é uma potência. Então, se aqui é uma raiz de variável, então é uma potência de variável. E ao jogar isso aqui lá na potência, você chega à conclusão que isso aqui vai dar 1 sobre a raiz, repete a raiz, e um 2 que eu chamo de 2 da emoção. Ou seja, quando nós já fizemos essa derivada e dá isso, então a gente pode adotar como regra. Essa aqui, guys, nem todo mundo adota como regra. Fique a seu critério. Se você já lembrar que a derivada de uma raiz de variável é isso aqui, adote como regra. Professor, eu não lembro. Não tem problema. Se você não lembrar, aí você vai fazer o quê? Pegar a raiz, sua raiz de variável, e transformar em potência de variável. Se tiver na dúvida como fazer isso, eu explico lá no vídeo. Procure aí, lá no Telegram, a aula... É uma aula, acho que é 20 ou é 21, é uma das duas, onde eu falo de regras de derivação, ok? E guys, quando você quer derivar outras raízes de variável, sem ser a quadrada, cúbica, a quarta, aí eu sugiro você transformar em potência. Transforma em potência e calcule. Mas tem gente que consegue já enxergar uma regra para derivadas de outras raízes, quadrada, cúbica, tem. E se você já conseguir, pode aplicar sem medo de ser feliz. Se você já conseguir, fica a seu critério. Mas, normalmente, guys, para enxergar uma regra, então não vou nem abordar muito aqui, porque para enxergar regras para outras raízes, precisa de muito treinamento, resolvendo muitos exercícios. Por isso que eu nem abordei só mesmo a da raiz, com o pé atrás. Então, apareceu raiz quadrada, eu sugiro você, quando for derivar direto. Mas se você não lembrar essa regrinha aqui, use o trequinho. Que trequinho? Transforme em potência, ok? Mas basicamente é isso. Vai derivar raiz embaixo, 2 da emoção. Esse 2 é porque eu chamo assim 2 da emoção. De funções que eu lembre, são essas que a gente tem. Eita, já tá com 8 minutos já. Guys, de funções para derivar que eu lembro, que a gente viu, foram essas. Mas das funções elementares tem mais algumas. Das funções básicas elementares, ainda a gente não viu a do ln, como a gente vai ver no futuro, e a gente não viu as trigonométricas. A gente não viu as derivadas das trigonométricas, que é para ser o conteúdo principal do nosso aula de hoje. A gente vai ver. Mas eu quero abordar outro também. Além das derivadas de funções, nós vimos regras para operações entre funções. Ou melhor, nós vimos regras de derivação para operações entre funções. Como assim operações? Nós vimos regra para derivar soma de duas funções. Eu tenho aqui uma função, sei lá, uma função exponencial, mais uma função potência. A gente viu uma regra para derivar isso. Como é que eu derivo quando é soma? Ou soma ou subtração, né? Dá na mesma, pode ser menos aqui. Como é que eu derivo? A gente viu que a gente deriva cada parcela por vez. Provavelmente a essa altura do campeonato,
vocês já estão com isso no sangue, mas vou só comentar porque eu quero contextualizar. Então eu quero derivar esse treco, cada parcela por vez. Eu derivo a primeira parcela, é a própria exponencial, menos, isso aqui é um x, tá, guys? Eu derivo essa segunda parcela, é 3x², acabou, derivei com uma parcela por vez. Aqui só tenho duas parcelas, poderia ter mais? Poderia ter mais, aí eu ia derivar mais parcelas. A gente viu como deriva quando eu tenho uma operação muito especial, que é o que? É um número acompanhado da função, que a gente chama de número acompanhado de função. O número acompanhado junto é produto, então é produto por uma constante. O número, guys, em cálculo a gente costuma chamar muito de constante. Quando o número está multiplicando a função, então, por exemplo, você tem essa função aqui, essa função é exponencial? Ela não é exponencial, por causa desse 3. Mas, guys, essa função, ela é a constante 3 vezes a exponencial. Veja, constante vezes a função exponencial. Então, essa função é uma operação entre duas funções. Ela funciona como uma operação de constante vezes função. E a gente viu que quando eu tiver... deixa eu voltar aqui. Eu tenho um número e uma função, como é que eu derivo? Repete a função, repete o número, não ligue para ele e pegue e derive a função. Pronto, derivei. Seja feliz. Bruno, ficou igualzinho. Ficou, né? Por causa que aqui eu repeti a derivada da exponencial, a própria exponencial. Se você tiver dúvidas nessas questões de operações, tem uma aula, aí o vídeo tá o link no Telegram. Tem aquelas aulas que eu falei que era, acho que eu falei que era uma dos mais importantes, alguma coisa assim. Acho que eu falei que era a aula mais importante. Então, essa aula seria a mais importante. E a aula que vem de quarta é o assunto mais importante, diferente. Tem essa aula que eu falei, onde eu explico sobre a estrutura das funções. Soma, produto, quociente, lá eu explico bem direitinho. Na dúvida, dá uma olhada lá novamente. Por isso que é bom, é importante, guys, entender a estrutura de funções. Eu enxergo essa estrutura como produto por uma função. Vou usar a regra do produto por uma função. Produto por constante, ok? Outra coisa, fazer a mágica para sumir aqui, ó. Pá, sumiu. Outra coisa que a gente viu de regra, de operação ainda. A gente viu a regra do produto. Regra do produto. O que a regra do produto diz? Você tiver duas funções multiplicando, você deriva a primeira, repete a segunda. Eu não vou repetir essa regra aqui, tá, guys? Eu vou repetir. Deriva a primeira aqui, que é o x, vai dar 1. Repete a segunda, mais. Repete a primeira, deriva a segunda. Regra do produto. Regra do produto. E por último, a gente viu a regra do quociente. Regra do quociente. Eu não vou repetir a da regra do quociente aqui. Vocês, qualquer coisa, deem uma olhada lá. A regra do quociente, até porque a gente vai usar nessa aula de hoje. E aí a gente revisa na hora. Ok, guys? E eu vou colocar um exemplo aqui um pouco diferenciado. Eu posso colocar um exemplo assim, guys? Eu vou botar essa seguinte função. X mais 5. Aqui é um 5, não é um S dessa vez. Mais x² exponencial mais x elevado x, raiz de x, pronto. E aí eu vou botar um 3 para dar uma emoção. Eu quero derivar, vou colocar uma linha indicando para derivar. Guys, eu coloquei uma linha para a gente derivar. Se eu fosse derivar essa função, como é que eu derivaria? Que regras eu utilizaria? Sempre que você for derivar uma função, você vai se perguntar numa regra. Guys, está ficando longo o vídeo, 14 minutos, mas eu não posso quebrar a linha de pensamento. Para você derivar, você identifica que aqui são parcelas. Aqui tem um sinal de mais, aqui tem outro mais. Então, guys, a gente identifica 3 parcelas. Essa parcela. Não, tá errado, né? A parcela é essa. E essa parcela.
Não sei se amarelo foi uma boa para vocês enxergarem. Então a gente identifica 3 parcelas. Que regra a gente utiliza? Regra da soma. O que a regra da soma diz? Ah, quer derivar a parcela? Deriva uma por vez. Primeira parcela é 0. 0. Não precisa nem colocar, guys, tá? Eu vou colocar por questões didáticas. Mais daqui, mais. Segunda parcela. Guys, eu não vou botar esse 0, tá me incomodando, porque a gente não coloca 0. 0, parcela 0 a gente não coloca. Ela é neutro. Parcela morreu, essa parcela. Na hora que eu vou derivar essa parcela, tenha muita cautela. A maioria deriva assim, ó. X² é 2x exponencial. Não, assim dá errado. Não está correto. Por quê? Guys, muita atenção ao derivar cada parcelinha. Essa parcela que eu quero derivar agora, atente-se que ela é um produto. Se ela é um produto, eu vou usar a regra do produto. E não tem exceção, regra do produto. Então aqui é a regra do produto. Vou derivar a primeira, repito a segunda, mas vou repetir a primeira e vou derivar essa segunda. Está derivado. Eu derivei essa parcela. Agora é a vez de derivar essa parcela. Mas, como é que eu derivo essa parcela? Tem um 3 aqui. Tem um 3. Função. Aqui é número e função. Número e função junto, a gente já sabe. O tal do número repete e deriva a função. Como é que eu derivo a raiz? Coloco ela embaixo, 2 da emoção. Ah, professor, não entendi. Por quê? A derivada da raiz é 1 sobre isso aqui. Calma. Como é que eu derivo isso? Guys, quando você vai derivar a raiz, é a raiz embaixo e um 2 da emoção. Normalmente você coloca 1 aqui. Mas se aqui tem 3, coloque 3 direto e pronto. Já fica organizado, ok? Foi um pouquinho rápido o que eu falei por causa do tempo. Qualquer coisa, volte o videozinho aqui novamente, ok? O próximo a gente já aborda de fato as trigonométricas. Thanks!